nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus. Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos, Senhor, por esta manhã em que o Senhor nos concede, ó Deus, manhã gloriosa em que temos a oportunidade, ó Deus, de meditar na Tua Palavra, receber o toque do Teu Espírito, ter as nossas vidas transformadas para que o Teu nome seja glorificado e não que tenhamos apenas uma vidinha, Senhor, como qualquer um, porque, ó Deus, quando Tu voltares será semelhante aos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamentos, vendiam, compravam, faziam-se grandes negócios e enriquecia-se, mas o dilúvio veio e tragou a todos. Nós buscamos nesta manhã, ó Deus, sermos obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar, manejando bem a Tua palavra, que é a verdade. E assim, ó Deus, queremos ser igreja, firmeza e coluna da verdade, para que o Teu nome santo seja glorificado. Senhor, nos abençoa nesta manhã. Nós mais uma vez confessamos que sem Ti nada podemos fazer. Nos capacita, Senhor, nos revela, nos instrui, de maneira que alcancemos um coração sábio, que o Teu nome nele seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu poder sentar. Aqui nós temos fé e conversão, o nosso tema aí que vai seguir. Tem muitas coisas escritas aí nessa apostila, algumas coisas acrescentadas por mim, outras eu já aproveitei estudo de outros que já estavam bem organizados, simplesmente eu não ia ter trabalho de fazer de novo. Copiei deles e pronto, acabou a história, amém? Se já tem um trabalho bom, para que você vai fazer de novo? Só para o seu nome aparecer? Não, o importante é que o nome de Cristo seja glorificado. Então, nessa apostila aí, tem estudos de outros pastores, tem estudos meus e assim por diante. Então, o tema fé e conversão. Vem aí logo a seguir no primeiro item, definição de fé. Aí diz que a melhor definição de fé, no sentido bíblico, está em Hebreus 11, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aí diz que a fé é algo invisível, mas sensível. É como uma rocha na qual nos apoiamos nesta vida e principalmente na eternidade. Esta rocha é Jesus Cristo. Fé significa crer e confiar em Deus e em Sua palavra. É crer que Jesus nos salva pela morte na cruz, né? Então, como se definir fé? Muita gente diz, eu tenho fé. Ela tem um conceito, às vezes, filosófico. Ela tem, às vezes, um sentimento. E ela pensa realmente que tem fé. Quantas pessoas, se você parar qualquer um no meio da rua, diz, você tem fé em Deus? Não, eu tenho muita fé em Deus. Isso aí é um slogan generalizado que nós temos na sociedade. Mas a fé real, ela não é segundo o que eu penso ou segundo o que eu acho. Porque eu posso me considerar um homem de fé, mas e Deus, como me considera? Se eu realmente sou um homem de fé diante dos olhos de Deus, as coisas são bem diferentes do que o que eu sou diante dos meus próprios olhos. Para que eu tenha, né, como ontem eu conversava com uma criança e dizia, eu só faço para Deus aquilo que Ele me manda fazer. Eu só estou no caminho de Deus se eu trilho o caminho que Ele me mandou trilhar. Mesma coisa, eu só tenho a fé que Deus espera se eu realmente estou agindo de acordo com aquilo que Ele espera. Então nós vemos aqui um exemplo de que Hebreus 11 diz que, ora, a fé é o firme fundamento de quê? Das coisas que se esperam. O que você espera? Você vê? Não, se você vê, você já não espera, você já viu concretizado. Então a fé, ela está ligada à esperança da manifestação de alguma coisa. Qual a razão da nossa maior
fé? O que nós esperamos ser aberto diante dos nossos olhos? A glória de Deus, a eternidade, a salvação. Essa é a razão da nossa maior fé. Então, esta fé, eu tenho esta fé. Se eu tenho esta fé, como a gente vê aí, né? Quantas pessoas, eu tenho muita fé, pastores. Camarada, não, eu tenho muita fé, eu vou morar numa cidade santa. Mas o camarada compra propriedade na região dos lagos para passar o final de semana. Ele compra apartamentos, ele compra casas, ele investe aqui, ele é um grande empresário. Que esperança é essa que ele tem na eternidade? Ela é confusa para mim. Ah, pastor, você acha que as pessoas não têm que ter? Eu acho que as pessoas não devem ter aquilo que não glorifica a Deus, como é o caso que nós estamos vendo. O camarada tem 5 casas. Tem casa que ele não tem nem tempo de ir lá visitar. Mas ele para dizer, Deus me abençoou, eu tenho 5 casas. Para quê? Para que eu quero 5 casas? Então, esses conceitos de fé que as pessoas, Deus me abençoou porque eu sou um homem de fé. Às vezes ele tem um monte de coisa porque o trabalho dele deu a ele. Qualquer pessoa que trabalha por aí, e dependendo do ramo que trabalha, ela conquista muitas coisas. Isso não tem nada a ver com fé. Roberto Marinho foi um homem de muita fé? Não. Silvio Santos é um homem de muita fé? Então existem muitos conceitos errados, inclusive pessoas que dizem assim, se Deus não fosse comigo, eu não teria o que tenho. Talvez Roberto Marinho deva ter dito isso muitas vezes. Os filhos dele que estão aí nas organizações Globo, talvez estejam dizendo a mesma coisa. E no entanto, o Roberto Marinho já está desfrutando de uma eternidade que ninguém gostaria de desfrutar. Ele lá não tem nenhum caixa eletrônico para ele sacar dinheiro. Então, o que é a fé? A fé é uma esperança que você tem em algo que ou vai se realizar ainda nesta vida, ou vai se realizar somente na eternidade. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Agora, como que você pode ter fé? Qual o veículo que te leva a ter fé? Exclusivamente a revelação da palavra, o conhecimento da palavra. Por quê? Você tem fé numa cidade celestial? Tem? A respeito desta cidade celestial, você lê isso em qualquer livro? Você lê isso nos jornais? Você lê isso num livro de matemática? Como que você tem conhecimento da existência dessa cidade celestial? Para canalizar a sua fé em função disso? Somente pela Bíblia. Então, quem não conhece Bíblia, não tem fé nessa cidade celestial, mas pode até pensar que tem. Eu estou na igreja e dentro da igreja fica aquele papo, né, no ar de salvação, salvação, eu sou salvo, eu sou salvo. Daqui a pouco a pessoa criou uma autossugestão dizendo eu sou salvo. Não, eu estou na igreja, eu sou salvo. Mas o conceito de salvação, a morada na cidade celestial, ela é por um caminho que a Escritura nos revela. Se a pessoa não conhece as promessas que vão levá-la a essa cidade celestial, e ela diz que tem fé que vai ser salva, ela não tem fé, mas ela pensa que tem. Ela pensa que tem. Então nós vamos procurar ver o que é realmente uma fé, uma atitude de fé. Então, seguindo, ele ainda vai dizendo no segundo item, o valor da fé está relacionado com o valor daquilo em que esta se baseia ou apoia. Todas as pessoas têm capacidade de depositar fé em alguma coisa. Por exemplo, confiar na riqueza é um tipo de fé, né? No homem, nos amigos, nas boas obras, na caridade. Achar que vai ser salvo porque não faz mal a ninguém, esse também é um tipo de fé. Não mata, não rouba, ou confiar nas imagens de santos, figas, patuais e outras superstições, que também é um tipo de fé, mas não é aquela fé que nós queremos segundo a Escritura. Então ele diz ainda, se alguém tem fé em alguma destas coisas materiais, visíveis, esta fé
nada vale, porque todas estas coisas perecem com o tempo. Quando a crença é depositada na palavra de Deus e a confiança está em Deus, em Cristo, isto constitui a fé que salva. Aí vem várias passagens bíblicas. Então o que esse autor aqui, ele coloca? Se a fé, ela está se direcionando, como ele mostrou, para as coisas visíveis ou materiais, ele está dizendo, é um tipo de fé. Mas existe aquela fé que ela aponta para a palavra e a revelação contida na palavra. É isso que eu identifico aí na colocação desse autor, que ele diz, quando a pessoa aponta a sua fé para essas coisas visíveis, materiais, essa fé nada vale, porque todas essas coisas perecem com o tempo. Então, quando a sua fé ela está apoiada naquilo que perece, naquilo que passará, a sua fé também perecerá e passará. Mas quando a sua fé é apontada para aquilo que é eterno, Jesus falou, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Então, se a sua fé é direcionada para aquilo que é eterno, a sua fé também será eterna e produzirá uma salvação eterna. Em que confiamos? O conceito de cristianismo, irmão, está muito defasado, hein? Tem que tomar cuidado. Tem gente por aí que ora assim, Senhor, eu te servirei, mas não me deixa faltar o pão. É uma fé, mas essa fé não se pode servir a Deus com essa fé. Você tem que estar disposto a servir a Deus, mesmo que te falte o pão. Amém? Isso é fé. Mas como que eu vou viver se me faltar o pão? Acredite, vai viver, e vai viver muito bem. Vai viver muito bem. Porque a fé chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Irmão, se você serve a Deus, você vive de estômago vazio. Vive ou não vive? Tem gente que primeiro quer a bênção. Senhor, se tu me deres, é que nem Jacó, né? Se tu me deres isso, aquilo outro e tal, então de tudo que tu me deres, eu te dou o dízimo. Ah, legal. Moleza. Senhor, se tu me fizeres um trilionário, eu vou te dar o dízimo. Esse conceito de Jacó já estava errado. Sim. Sim. O conceito dele estava errado. Se o Senhor for o meu Deus, se o Senhor me abençoar. Não, Deus já era o Deus dele, ele já tinha que ter o propósito de cultuar e servir a Deus com tudo dele, independente de qualquer coisa. Não é essa a filosofia do Evangelho? Buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Quantas pessoas hoje estão deixando de servir a Deus? Eu, na época que estava no seminário, tinha um irmão que ele estava no último ano do seminário, no último período. Depois de 3 anos de luta, apareceu um serviço na Rede Globo para ele, proposta irrecusável. Ele abandonou o seminário, abandonou tudo, foi para o emprego. Ele tinha fé em quê? Em Deus? Não. Em fé em Deus tive eu tive. Eu encarei uma situação difícil e eu falei, Senhor, posso até ser demitido, pode ser o que for, mas largar o seminário eu não largo, porque eu sei que é uma direção tua na minha vida. Eu vou até o fim, nem que eu tiver que me arrastando, irmão. E eu fui, e muitas vezes eu fui me arrastando mesmo, mas eu fui até o fim, e até aqui me ajudou o Senhor. Então, o que é a fé? Nós temos que procurar entender, né? Fé é você se apoiar no invisível. Em que se apoiaram Sadraque, Mesaque e Abednego? No invisível. Em que se apoiou Daniel? Nos leões? Ah não, os leões estão bem alimentados, eu estou tranquilo. Não, então, em que se apoiava os homens que tinham que atravessar para fazer missões? Pedro, Paulo, aqueles grandes homens ali do começo da era da igreja. Em que se apoiaram eles? Somente no invisível.
Esta é a fé real. Tem missionários por aí que dizem assim: eu vou para o campo, poxa, mas eu tenho chamado missionário, mas a igreja não me apoia. Isso é uma fé desgraçada, isso é uma fé maldita. Se eu tenho chamado, eu boto o pé na estrada. Onde que eu tenho que chegar, Deus? No Canadá? Senhor, me diz para onde é o caminho. É para ali? Eu boto o pé na estrada e vou, meu amigo. Entende? Isso é fé. Agora, não, poxa pastor, o ministério lá onde eu sirvo, quantas ligações, eles não reconhecem o meu ministério, meu pastor não me apoia. O camarada pensa que eu vou apoiar. Estou vendo que ele está querendo que eu apoie ele. Não, meu irmão, ninguém me apoiou. Amém? Eu tenho que falar disso redundantemente. Ninguém me apoiou. Jesus disse assim: vai lá e funda a igreja. Eu vim e fundei. Hoje temos aqui 2 andares, né? E estão pensando em outras coisas, conforme a direção de Deus. Então, quando chegamos não tinha nada. Nós temos que ter fé, mas fé não é você olhar e dizer assim: não, se eu fracassar eu posso contar com meu amigo. Não, de repente numa dificuldade eu vou poder dar uma ligação. Não. Se esses conceitos estão na cuca, não é fé. Fé é apoiar no invisível. Tem umas juntas missionárias por aí, batistas, assembleianas, que a pessoa vai lá e se inscreve para depois eles enviarem a pessoa como missionário. Aí vai lá e diz assim: eu sou missionário. Teu chamado é para onde? Meu chamado é para os Estados Unidos. Aí o outro: meu chamado, um exemplo, né? Ninguém quer ir, mas para a África. O meu chamado é para Paris, o meu chamado. Eles vão lá. Aí daqui a pouco a junta vai, assalaria o camarada e manda ele totalmente apoiado, assalariado. Não tenho nada contra, mas se não for dessa maneira, o camarada não vai. Não, fé é como Jesus disse: quer ser um missionário? Ide, não leva a bolsa, não leva alforje, não leva 2 túnicas. Por quê? Digna é o obreiro do seu salário. Isso é fé. Você partir com a direção de Deus, seja ela, se Deus disser assim: põe 10 milhões de dólares na mala e vai, é direção de Deus? Vai. Mas se ele disser vai, sem capa, sem túnica, sem nada, tem que ir. Então fé é uma ação fundamentada na Escritura. Como adquirir a fé? Aí tem Romanos 10:17 que diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então não existe outra maneira de você ter uma fé real se você não tem conhecimento da Bíblia. Não, é impossível. Impossível. A fé real, a fé salvadora, a fé que produz os frutos, ela é fundamentada na Escritura, ou seja, na palavra de Deus. O que Pedro disse para Jesus, né? Jesus falou assim: olha, lança a rede aí, volta ao mar, lança a rede. Senhor, pescamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Isto é fé. Quando você tem uma atitude fundamentada na palavra. Se a sua atitude não é fundamentada na palavra, ela pode ser um fanatismo, pode ser qualquer coisa, menos fé. Mas muita gente acha que é fé. Sim, nós estamos vendo um monte de pessoas com a vida completamente atrofiadas, sem crescimento, matando outros, o que é pior ainda. Por quê? Porque estão fazendo coisas que pensam que é para Deus. Não, diz na Bíblia que tem que visitar os órfãos, tem que visitar os presidiários, tem que visitar os enfermos, os hospitais, e lá está a pessoa. Aí você vê a pessoa às vezes fazendo um monte de coisa, pregando na praça, aí você diz assim: aquele camarada está na cara que Deus não chamou ele para ali, não por ele estar na praça, pela maneira como ele está pregando. Não está vendo Deus na vida do camarada. O camarada prega 1000 anos ali na praça e ninguém se converte. Não tem nenhum fruto. E está ele gritando lá no meio da praça. Ele vai para os hospitais. É só escândalo. Não converte ninguém. Não edifica ninguém. Ele vai para os presídios. Não se vê resultado nenhum. Não se vê fruto nenhum. Mas ele diz: estou trabalhando para Deus. Ele diz. E vai tirar da cabeça dele que ele não está trabalhando para Deus. Vai dizer para ele orar, para perguntar se Deus quer ele lá. Ele vai dizer: não, mas a gente não tem que levar a palavra a todo mundo? Não.
Nós temos que levar a palavra a quem Deus manda levar a palavra. Amém? Direção de Deus, isso é fé. Fé é uma atitude fundamentada naquilo que Deus te fala. Se você está fazendo porque acha que deveria fazer, você pode apenas estar perdendo tempo. Então, a fé vem por ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Alguém adquire fé por contemplar um milagre? Não. Alguém adquire fé por ser curado? Esse não é o veículo. Agora, quando a pessoa aceita, né? Tem conhecimento da Escritura e aceita, isso se torna fé. A fé não é um mecanismo automático que acontece dentro de ti. A fé, ela é uma postura que você tem mediante a palavra. Então agora anote isso, que você não vai encontrar em nenhum dicionário. A fé é a sua força de vontade, a sua determinação em andar segundo a palavra. É isto que é a fé. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Ó rei, não necessitamos de te responder deste negócio. O Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar da fornalha de fogo ardente e também da tua mão. E se Ele não quiser nos livrar, a tua estátua não adoraremos. A postura mediante a palavra de Deus que condenava a idolatria, isso foi fé, não foi um mecanismo automático. A fé não é algo que está automático dentro de nós, aquela arma que nem um relé funciona ou não funciona. A fé é, como Paulo até diz, sede firmes e constante. A fé é a sua constância em andar segundo os estatutos do Senhor. Isto é fé. Hoje tem muitas pessoas que estão agindo de forma e pensam que têm fé, mas são verdadeiros loucos, são verdadeiros fanáticos, né? Você pode ver que quando você encontra pessoas de algumas organizações pseudo-igrejas, como Universal, Graça, a pessoa diz assim: não, eu estou no propósito. No propósito de quê? Eu estou na fé de Gideão. Fé de Gideão? Né? Eu já estou na quinta semana da campanha. Ela está toda... Quinta semana da campanha? Que desgraça! Ela tem fé? Não, ela não tem fé. Ela não conhece. Se ela tivesse fé real, andasse segundo o estatuto, tivesse conhecimento da palavra, ela não estaria na campanha perdendo tempo, não estaria na fé de Gideão, não estaria sacrificando seu boi, não estaria sujando a sua casa com rosa para tudo que é lado, parece mais um cemitério, né? Inclusive já tem igrejas até que deu aí o olho de boi, cópia da magia negra, né? Vocês já viram ou só eu? Ninguém viu não? Já viu? Sempre tem um que me ajuda, né? Capacete! Isso! Lâmpada do Espírito! Uma lâmpada lá, bem barata, né? Uma lâmpada dada dentro de uma caixinha, a pessoa pega aquela lâmpada com toda a devoção, põe em cima de qualquer coisa lá do móvel. O Espírito Santo agora está dentro da minha casa. Que diga. Capacete da salvação, né? Não, a pessoa já uma certa idade bota capacetezinho na cabeça e tal. Isso é fé? Não, isso não é fé. Por quê? Porque não é uma atitude conforme os mandamentos do Senhor, né? Não, agora o meu negócio vai prosperar. É mesmo, irmão? Por que o teu negócio vai prosperar? Porque eu peguei a vassoura ungida, eu varri cada cantinho da minha casa. O negócio vai prosperar porque ele pegou uma vassoura ungida e varreu a casa. Ora, isso é fé? Não, mas eles pensam que é, né? Olha, venha para o Maracanã, porque nesse dia você vai obter todas as vitórias.
Caramba, sai da frente. As empresas de ônibus então ficam ligadas nesses eventos. Opa, põe carro para esse povo. O faturamento ali, o que faturaria em um ano, fatura em um dia. Caravana chegando de tudo que é canto. Faturamento das empresas de ônibus, eu trabalhei em empresa de ônibus, também já sofri, né, irmão? Então, vai lá em cima o faturamento. Camarada, falta pouco, pedir ônibus emprestado a outra empresa. Joga toda a frota no meio da rua, porque sabe que vai ter o evento dos fanáticos. Então, aí o camarada vai lá, não, é a campanha, o pastor falou que essa é a campanha da vitória total. Acabou. Aí uma semana depois, vem outra campanha. Ué, mas aquela já não era da vitória total? Ainda tem... E vai de engano em engano, ilusão em ilusão, campanha em campanha. Aí você diz, irmão, tá na fé? Estou na fé. Pastor, eu estou dando geração da marcha para Jesus, que teve em São Paulo, sei lá, 10 milhões de pessoas, todo mundo comprando camiseta. Marcha, né? Marcha para Jesus. Sim. Aqui no Rio também. Marcha para Jesus. E haja camisa para vender. Haja camisa. Tem sempre um esperto, é por isso que eles não gostam de mim. Tem sempre um esperto por trás dos grandes eventos evangélicos, né? Tem sempre um esperto. Chama-se cantores aí de fama para subir em palanque. Depois que o cantor canta, tem sempre um político para aparecer. É ou não é? Aí eles não gostam de mim, não sei porquê. Eu ouvi do Marcelo aí esses dias, aí ele lançou um boleto bancário para depoimento de dinheiro, né? Para Sim. a contribuição da Rede Aleluia, da Rádio Aleluia. Então, o nome das pessoas, ele está dizendo, o nome de vocês eu tenho colocado debaixo do meu travesseiro. Sim, para amaldiçoar bastante, o camarada vai continuar cego, né? Então, Deus ainda diz assim, Deus é obrigado a abençoar, porque vocês Isso. estão contribuindo Isso. com a obra para ganhar almas. Essa expressão bem maquiavélica, né? Ó, Deus está escrito, Deus é obrigado a te dar, Deus é obrigado, e põe aquela força toda nas palavras. As pessoas, né? Independente da formação que tenham, emoção é emoção para todo ser humano. Os nossos sentidos, eles foram feitos para atingir a nossa emoção. Somente quando o seu espírito está bem alimentado, que você consegue colocar uma barreira na sua emoção para agir na razão. Se o seu espírito não está transbordante do conhecimento da Escritura, você passa a ser uma pessoa movida emocionalmente e não espiritualmente. Irmão, 99,999% da Igreja de Jesus Cristo é pura emoção. Prova disso que qualquer movimento consegue espaço. O G12 arrasou, está arrasando vidas. Então, entra-se aquilo tudo, né? Deus é obrigado a te dar. Aí o camarada vai com toda a força. Poxa, Deus é obrigado? Deus vai ter que me dar, está escrito. Malaquias 3:10, toda a igreja sabe, né? Todos os membros já sabem isso aí. A primeira coisa que o camarada aprende quando entra nas igrejas mercenárias é Malaquias 3:10. Primeira coisa, né? Mas ter uma vida realmente no altar de Deus, não. Ele aprende a entregar dízimo, oferta, né? Dá que Deus vai te dar. Deus não aceita. Por amor à obra, né? Só que a pessoa nem discerne que obra, né? Que nem um camarada que ligou para mim, pegou o folheto aí, que a gente distribui, aí ele ligou e falou assim: pastor, você está perdendo seu tempo. Eu falei assim: vem aqui ver. Vem aqui ver se eu estou perdendo meu tempo. Se eu estivesse perdendo meu tempo, você não estaria tão incomodado ligando para mim. Se você está ligando, é prova de que eu não estou perdendo meu tempo. A palavra mexeu contigo. O folheto sacudiu você a ponto de você estar gastando dinheiro para falar comigo no telefone. Então eu não estou perdendo tempo. Perder tempo é quando você faz alguma coisa que as pessoas olham, besteira. Mas se está sacudindo alguém, se está fazendo alguém parar para pensar, e se está fazendo ao ponto de pessoas ligarem para cá, eu falei para eles, são centenas e centenas de pessoas que ligam para cá, então não estou perdendo meu tempo. Quer ver a obra mais de perto? Vem aqui tomar um café comigo. Vem aqui que eu vou te mostrar a obra, te mostrar o que a gente tem feito, você vai tirar suas conclusões, se eu estou perdendo tempo ou não. Falei para eles, são 300 mil folhetos
E depois ainda vem mais. Então, ele pensa que eu estou perdendo tempo. Por quê? Porque ele tentou se justificar. Meu irmão, não tem jeito. Depois que leu aquele folheto, pode até continuar na Universal, mas que a pulga nunca mais vai sair de trás da orelha do camarada, não vai sair. Não vai sair mesmo. Então, fé é uma coisa, fanatismo é outra coisa, emoção é outra coisa. O que é um fanatismo? Por exemplo, você já ouviu falar tempão que eu não ouço falar, nos kamikazes, né? O que é nos kamikazes? Eram aquelas pessoas que tinham uma causa para defender, a ponto deles chegarem e se destruir, né? Dentro de um carro-bomba, pilotar um avião contra uma situação e se explodir no avião, que nem houve lá nos Estados Unidos, né? No tal, que já foi 11 de setembro. Aquilo ali, quer dizer, terroristas, pessoas suicidas. E qual é a filosofia deles lá junto com Bin Laden, aquele servo de Satanás? A filosofia é que se eles trabalham por esta causa que Bin Laden defende, eles terão a salvação deles garantida e eles terão posição de destaque na eternidade. Mas se eles chegam ao ponto de, como fizeram nos Estados Unidos, se destruir dentro de um avião, dentro de um carro-bomba, aí a posição deles é muito maior, segundo a filosofia que eles recebem lá nos ensinamentos deles. Então, o que acontece? O camarada, ele tem fé? Não, ele não tem fé, ele não tem conhecimento de nada, ele não se baseia em nada. Ele tem apenas um fanatismo doido, que a emoção dele aflora e eu vou nessa, né? Você vê aí muita gente sendo usada apenas emocionalmente, nada de consciência, razão ou espiritualidade. A emoção é o que fala em primeira mão. Até que o nosso espírito domine a nossa alma, tem estrada, tem página de Bíblia para ser comida e tem horas de oração para serem acrescentadas. Pastor, como é que a pessoa diz que tem fé se não tem conhecimento? Mas é justamente isso que estamos vendo, né? A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Não lê uma Bíblia. Sim, mas pensa. Não se interessa. Pensa que tem. Ela pensa que tem. O crente, ele acha que basta só estar na igreja. Entendeu? Que acha que é suficiente. Por exemplo, você vê que a pessoa para ser um advogado tem que estudar. Tudo tem que estudar. Sim, mas tem gente que acha que pode ser crente sem estudar. Tem que estudar, pô. Como é que você vai evangelizar uma pessoa se você não estuda? Como é que eu posso desmentir o catolicismo? Como é que eu posso desmentir o espiritismo? Como é que eu posso desmentir a reencarnação? Eu não preciso estudar a doutrina católica, espírita, não preciso estudar nenhuma da doutrina deles. Quando alguém chega perto de mim e diz assim, não, mas lá onde eu frequento, também pregamos a salvação, pregamos Jesus. Eu digo assim, olha, não quero nem que você me diga o que tem lá na sua religião. Não quero nem que você me diga o que você faz ou deixa de fazer. Me conta a sua doutrina. Eu vou dizer se ela é falsa ou verdadeira. Eu vou te dizer se lá tem Deus ou tem o diabo. Quando o camarada conta a doutrina do lugar que ele frequenta, eu confronto com a escritura e digo para ele, você está servindo a Satanás. Acabou a história. Quer ouça, quer deixem de ouvir. Amém? Contrariou o evangelho de Jesus Cristo, é demônio. Tem gente que diz assim, mas nós precisamos, como um pastor dizia, nós precisamos estudar alguns livros espíritas, precisamos estudar as doutrinas satânicas para a gente ter resposta para as pessoas. Eu falei, negativo, nós precisamos estudar exclusivamente a Bíblia, e aquilo que vier, que não estiver de acordo com a Bíblia, a gente rejeita e acabou a história. Não vou perder tempo. Se eu às vezes não tenho tempo para ler a Bíblia como eu gostaria de ler, como é que eu ainda vou ler outras coisas? Passa a ser Senhor. Acrescentou regras dentro do estatuto, dentro da igreja, aí passa a ser Senhor. Certo. Em vez de ele ser servo, ele passa a ser Senhor. Aqui então, nós vemos como adquirir essa fé. Se você tem conhecimento bíblico, você pode dizer até se anda de acordo com aquilo, você tem uma fé. Por quê? Você está determinado a não abrir mão do estatuto. Então, a fé é um sentimento?
Não, a fé não é um sentimento. A fé, eu tenho mais fé do que alguém? Isso só pode ser visto da minha atitude. Se tiver eu e outro irmão, ambos para entrar dentro de uma fornalha de fogo ardente, quem de nós tem fé para entrar na fornalha? Aquele que entrar. Tem a cova de leão esperando meia dúzia. Quem tem fé? Aquele que entrar. Agora, quem negar a palavra, quem procurar ajuda para não entrar, aí esse não tem fé. Então a fé é você se apoiar no invisível, a fé é você seguir a regra que a Bíblia mostra, a fé vem pelo ouvir, mas ouvir pela palavra de Deus, e aí vem a atuação da fé em nós. A fé que salva por Jesus Cristo nos faz entender que a Bíblia é a palavra de Deus e que para os que não creem existe a condenação. A fé envolve as três faculdades da pessoa, que são intelecto, emoções e vontade. O nosso intelecto crê nas verdades do Evangelho, mesmo condenando nossa forma de vida passada. O nosso lado emocional confia em tais verdades e encontra nelas prazer. A nossa vontade as aceita e se dispõe a fazer a vontade de Deus. O sentido da palavra crer, que é fruto da fé, como em João 3,16, é repousar ou apoiar-se sobre um firme fundamento, unindo a pessoa que crê ao objeto da sua fé, que é Jesus Cristo. Então, a fé é isso. Hoje você pode dizer assim, hoje eu sou uma pessoa de fé, amanhã é outro dia. Hoje você está disposto a recusar 1.000, 10.000, 1 milhão de reais para continuar guardando o que diz a Escritura. Mas no dia em que você não estiver disposto a esta atitude, naquele dia, acabou você. Então a fé é algo que tem que ser exercido incessantemente. Você não pode fracassar em um instante. Como eu sempre digo, é muito difícil você crescer na graça e no conhecimento, mas para cair da graça e do conhecimento é no momento que você cai. Quanto tempo demora para alguém cair? Às vezes demora um segundo. Então, fé, se você não tem, comece a entender como tê-la, conhecendo o caminho, os estatutos, né? Existe um caminho que a gente tem que trilhar. Esse caminho é que revela quem tem fé. Quem anda nesse caminho tem fé. Quem está fora do caminho não tem fé. Eu conto sempre a história de um rapaz que eu conheci, e ele foi chamado por Deus, toca violão até bem, e foi chamado por Deus para uma obra com o violão dele, logo aqui em São Paulo. Ele mora aqui, mora até perto da gente aqui no Rio, e Deus tinha uma obra com ele, para ele ir tocar violão em São Paulo. Ora, se Deus dá uma direção dessa, uma pessoa largar tudo, pegar a sua família e simplesmente tocar violão lá em São Paulo, quer dizer, Deus está dando a essa pessoa um ministério, está arrancando ele desse secular, que não é qualquer um que é arrancado disso, está arrancando ele de ter um patrão chato, ter que acordar de madrugada, enfim, aquilo que todos nós já passamos, outros ainda estão passando, né? Então, tudo é uma questão de direção e tempo de Deus. Deus deu essa direção para ele. Eu anotei que Deus tinha dado essa direção para ele. Um ano depois eu fui na casa desse irmão. Conversamos. Depois eu entrei e falei assim, vem cá, aquela promessa que Deus tinha para você, de você ir tocar violão lá em São Paulo, não apareceu nada? Não houve nada? Ele falou, não, apareceu gente querendo pagar minha passagem, gente querendo me levar para cá, para lá, para congresso. Mas você sabe como é, né? Eu tenho 3 filhos. Você pegar a esposa, arrastar 3 filhos assim, eu preferi não ir, não.
Porque sair com 3 filhos não é fácil. Você largar a tua casa, largar tudo. Essa pessoa tem fé? Ele não tem fé. Mas você vai encontrar ele, eu te dou o endereço, você vai encontrar ele hoje dentro de uma igrejinha batista, tocando o violãozinho dele, vivendo na maior das emoções, ganhando o dinheiro dele com a sua contabilidade, ganhando até bem, tem o seu carro bom, novo, paga um bom aluguel ali na área do Maracanã, vive muito bem, e pensa que tem fé. E se ele olhar hoje, poxa, o carro dele, ele tem um Vectra, é um carro caro, né? Pelo menos dizem por aí, eu não entendo nada de carro, eu só sei o preço do meu. O camarada tem um Vectra, ele vive num apartamento muito bom, ele ganha muito bem, a esposa também é empregada, os filhos já estão fazendo até faculdade, ele está muito bem. Ele vai olhar para a vida dele e vai dizer que ele não tem fé? Ele é o homem que foi abençoado e tem a maior fé do mundo. Mas ele não teve fé para simplesmente largar o secular e ir lá tocar um violão, aonde Deus queria que ele fosse tocar. E ele me disse, olha, apareceu sim, tem 2 meses atrás, ele me disse, teve gente que queria me levar para São Paulo, queria pagar minha passagem, queria pagar até minha hospedagem, mas eu não fui. Porque como é que eu vou remover minha família toda? E ele, na verdade, confessou o medo de passar dificuldade financeira. Tinha fé ele? Mas ele tem certeza que se você perguntar se ele tem fé, ele vai te responder que tem. Ainda vai te dizer assim, eu tenho fé, senão Deus não me dava tudo que eu tenho. Ele não entende que ele trabalhando, ele conquistou aquilo, como qualquer um conquista. Satanistas, ateístas e seja lá o que for, trabalha e prospera financeiramente. Nosso assunto é outro, amém? Nós estamos falando de salvação, estamos falando de servir a Deus. Não quero saber de um camarada que tem um carro 0 km. Tem tanta gente que tem um carro 0 km, mas não tem a saúde que o outro tem, não tem a paz, a tranquilidade que o outro tem. Então nós queremos saber das coisas espirituais, né? E Jesus ainda falou assim, a vida de qualquer homem não consiste na abundância dos bens que possui. O jovem rico foi lá, eu imagino aquele jovem rico, né? Jesus vai dizer que eu sou tal, só pelo que eu tenho, só quando ele olhar para a minha roupa, ele já vai ver que eu sou um abençoado. Se fosse nos dias de hoje, ele diz assim, eu sou um predestinado, né? O camarada chega diante de Jesus e fala assim, tu quer mesmo ser perfeito? Vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, segue-me. Então ele não estava seguindo Jesus. Segue-me, vem me seguir, e tu terás um tesouro no céu. Ele voltou para as riquezas dele e não seguiu Jesus. Então, esses conceitos, mas aquele jovem rico, quando ele subia na cerca da sua fazenda de perder de vista, quando ele via os gados dele, os dezenas e dezenas de empregados, ele se achava um homem sem fé ou um homem de muita fé? E ele ainda disse, eu guardo os mandamentos desde a minha mocidade. Quais o senhor quer saber? Eu guardo todos eles. Aí Jesus, quando ele vira as costas, Jesus vira para os discípulos assim, olha, mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico desse aí entrar no reino dos céus. Jesus já falou, ele não está indo no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Aquele rico não estava no caminho do reino dos céus. Mas era isso que ele pensava? Não. Então, meu irmão, fé é o que nós precisamos. Sabe o que é fé? Fé é você entrar na fornalha, é entrar na cova, é ter a cabeça na bandeja. Fé é como Jesus diz em Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei. Ser fiel a quê? Aos ensinamentos dele. Amém? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Qual o critério que Jesus considera para dizer que alguém o ama? A guarda dos mandamentos. Esta é a fé. E nada te remove. Nada te remove. Entende?
Tem pessoas que se deixam remover por coisas muito simples, muito fúteis, muito baratas. Quantas pessoas já foram removidas de ministério por causa de trabalho? Pastores. Conheci um pastor que, olha, meu irmão, que homem de Deus. Certa vez esse homem foi orar num lugar, tinha um monte de estátua dentro da casa da pessoa católica, espírita, e outras coisas mais esotéricas, tinha um monte de estátua. Enquanto o pastor está orando, as estátuas eram erguidas até o teto, soltas e espatifavam no chão. É muito poder de Deus, amém? É muito poder de Deus. Ele foi orar por uma mulher, a mulher levitou, o demônio enfurecido levitou a mulher, arremessou a mulher contra a quina de um piano, para acabar com a espinha da mulher, arrebentar com a mulher. Deus não impediu, não deixou a coisa acontecer, e coisas fenomenais. Na igreja assim, os obreiros iam, manifestava demônio, quando os obreiros iam expulsar, o demônio pegava na perna de um, puxava outro, derrubava um, ele chegava assim, Jesus, pisa nele, o demônio, caía espatifar. Quando ele chegava perto, o demônio metia a mão na calça dele assim, Senhor, põe fogo aqui, o demônio largava. O demônio pegava outro jeito, põe fogo, Senhor, ele largava. Poder, agora sai, demônio. Eu vi esse homem, a primeira vez que eu vi alguém dizer, sai, sem dizer em nome de Jesus, e aí eu comecei a entender algo mais. Estava numa vigília com esse homem na praia de Copacabana. Primeira esposa dele, o céu começou a fechar, nublar, ela falou assim, não vai chover, céu se abra, meu irmão. Saiu estrela para tudo que foi canto. Impressionante. E aí, no meio do louvor assim, nós estávamos numa grande roda, manifestou um demônio numa menina. Enquanto os obreiros estão lá, tá, e nada, ele de longe olhou assim, demônio, sai! Acabou. Eu falei assim, é engraçado, ele não falou em nome de Jesus. Aquilo começou a me martelar. Falei, como é que pode alguém ter uma autoridade tanto a esse ponto? Que eu achava que tinha essa regra. Demônio, sai em nome de Jesus. Não, eu estou vivo já em nome de Jesus, né? Então acabou, demônio, sai, pronto. Acabou a história. É assim, porque a minha vida é em nome de Cristo e Ele sabe. Eu não preciso pronunciar, eu preciso viver. É o princípio de Cristo, né? É o princípio de Cristo na nossa vida, exatamente, é o princípio. Eu não tenho que pronunciar, eu tenho que viver. E aquele homem com tanta unção, tanta autoridade, mas o homem era comissário de bordo de uma aviação aérea enorme, ganhava muito. Ele nunca teve fé, a igreja estava com 2.000 membros, e ele nunca teve fé para abandonar o trabalho dele e se dedicar exclusivamente à igreja. O que aconteceu com a igreja? Fechou. Então, é aquilo que Paulo diz, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Exatamente. E ele diz, nós temos a mente de Cristo, né? Se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que agir como Cristo. Você vê que Cristo trabalhou na carpintaria. Jesus trabalhou, aprendeu um ofício, trabalhou na carpintaria, meu irmão. Se você quer saber como você tem que agir, como você tem que viver, o autor e consumador da nossa fé, o nosso exemplo é Cristo. Se você tem uma dúvida, vai para a oração, peça para Ele te mostrar na vida dele o exemplo para a sua vida. Então Jesus nasceu, foi dependente de uma mulher para lhe dar leite, foi dependente de alguém para lhe colocar comida na boca, mas não ia ser essa situação a vida toda. Ele cresceu, ele aprendeu um ofício, ele trabalhou até que idade? Dá-nos a entender que ele trabalhou até perto dos 30 anos, ele trabalhou, né? Quando chegou a hora dele exercer o ministério, largou tudo. Entende? Hoje tem pessoas querendo largar tudo sem ter chegado a sua hora. Tem pessoas querendo, eu vou me dedicar exclusivamente à obra de Deus. Não faça isso se Deus não te mandou fazer. Não faça isso. Tem muita gente, vou usar a expressão, se arrebentando,
Porque o camarada, não, eu vou me dedicar exclusivamente à obra de Deus. Não, Deus te chamou para se dedicar exclusivamente à obra dele? Então vai aguentando teu patrão chato, vai lá, se emprega aqui, desemprega ali, vai aguentando os terríveis da vida, vai aguentando. Tem que aguentar. Porque a pessoa vai seminário, eu acho que tem que ser pastor, né? Sim, eu vou fazer um seminário para virar pastor. Aí acabou com a igreja. Né? E diga-se de passagem, essa desgraça da igreja, eu tenho que tirar o chapéu para os batistas e assembleanos, que começou a botar gente que fazia seminário à frente para dirigir igreja, pessoas sem nenhum chamado, pessoas que ainda tinham muita poeira para comer nas estradas da vida, muita experiência para adquirir, já estavam atrás do púlpito. Cansei de ver jovens de 19, 20 anos assumindo o púlpito. Olha, meu irmão, pode até ser, mas eu tenho dito para muitas pessoas, a minha mente, ela sofreu vários estágios, e eu creio que isso acontece com a mente de todo ser humano. Eu não penso como eu pensava com 16 anos. Com 16 anos eu me achava o Tarzan, o Superman, eu era o dono do mundo com 16 anos. E hoje, aos 40, eu vejo como eu estava errado. Sou dono de nada, não mando em nada. Bem-aventurado se eu conseguir ser um servo, humilde, inútil. Então, a mente vai mudando. Com 24 anos, eu já pensava de outra maneira. Aos 35, a minha mente, eu sentia esses estalos dentro da minha cabeça. Com 35, eu passei a olhar a vida de outra maneira. E aos 40, eu tirei o chapéu para aquele ditado que diz: a vida começa aos 40. Acredita nisso, irmão. A vida começa aos 40. Com 40 anos, a sua cabeça é de uma maneira impressionante. Agora, não sei se isso acontece com todos, eu acho que sim, pelo menos comigo. Aliás, que o ditado não fui eu que inventei, né? A vida começa aos 40, ó, eu ouço isso, ó, eu digo assim, não, a minha vida começou aos 15, opa! Não, a vida começa aos 40. Pastor, aí muitas vezes as pessoas são formadas em seminário, ele não chega no ponto nem ler os 4 evangelhos, nem sabe o que Cristo manda fazer. Exatamente. Já aconteceu comigo, da cara das pessoas que, sou pastor, tenho título e tal, é mesmo? É. Qual é o melhor título que livros dele? Foi de servo. Não é título, leva ao céu. É isso aí. Então, fé. Você tem fé? Vamos ver quando as situações aparecerem na sua frente. Se não aparecer nenhuma situação na sua frente, você tem fé só para você mesmo. Agora, quando Deus colocar uma situação na sua frente, aí você vai mostrar se realmente tem fé, tanto para Ele, quanto para a grande nuvem de testemunhas que te envolve. Então, fé, vai chegar a hora do chamado de Deus na sua vida. Você tem fé? De repente Deus está te preparando para te enviar, vamos dizer, não sei, para o Paraguai, para o Uruguai, para a Nova Zelândia. Deus está preparando você para uma missão, para o Nordeste, para Goiás, para qualquer canto. Deus está preparando você para uma missão, está trabalhando. Você está dizendo que tem fé. Você está dizendo aonde Jesus te enviar, você vai. Você está dizendo. Daqui a pouco vem a hora que ele diz assim: agora, meu servo, larga tudo e vai. Aí que você vai mostrar se você tem fé. Amém? Fazer uma pergunta em relação a esse jovem rico, né? Que a palavra diz aqui, né? Está dizendo: eis que alguém aproximando-se perguntou, mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ele perguntou a Jesus. Ele tinha uma dúvida aqui. Sim. Ele tinha uma dúvida. Isso aí também revela que, apesar de todos os conceitos que ele diz, não, eu guardo os mandamentos desde a minha mocidade, mas interiormente ele não tinha convicção. E Jesus confirma a falta de convicção dele quando diz: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Existia um vazio dele, né? Existia. Ele não tinha convicção de salvação, porque eu não vou perguntar para ninguém se eu sou salvo. Pode aparecer por aí o homem mais sábio do mundo, nem se o próprio Senhor Jesus aparecer na minha frente, eu perguntaria a ele se eu sou salvo ou não, porque o Espírito Santo já testificou com o meu espírito. Não é uma autossugestão, é uma voz que está aqui dentro. Se Jesus aparecesse na minha frente, simplesmente eu o adoraria como um salvo, e não jamais perguntaria: Senhor, eu sou salvo? Isso é ridículo. Eu sei que eu sou salvo. Entende? Fala.
Essa pergunta revela uma série de falta de um monte de coisa, né? Amém? Vamos dar uma paradinha então para ver se a gente toma um cafezinho. Daqui a pouquinho a gente volta.